Olá, sou o professor João Ganci. Logo de início, eu quero agradecer à professora Silvia Mioto, minha querida amiga e colega, né, por fazer o convite para apresentar essa aula para vocês aqui hoje, participar da disciplina sobre diversidade das leguminosas do sul do Brasil, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os avanços recentes dentro da sistemática de leguminosas, com ênfase principalmente no clado mimosoide, agora reconhecido como tribomimose, né, que é o grupo que sofreu mais alterações mais recentemente. Então, vou tentar trazer um panorama geral de como aconteceram essas mudanças dentro da classificação da família, né, e dos grupos, né, dos táxons dentro da família, e falar um pouquinho como que isso se configura dentro da diversidade de espécies que a gente tem aqui no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Bom, as leguminosas são conhecidas já há muito tempo como um grupo natural, elas são reconhecidas como uma família. Lá muito tempo atrás, né, chegaram a ser reconhecidas como três diferentes famílias, mas tem uma série de características, principalmente relacionadas ao ovário, né, com um só carpelo, enfim, né, características relacionadas também a caracteres ecológicos, como associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, enfim, né, características que unem toda essa grande diversidade em uma única família. E a gente tem, dentro das leguminosas, um número muito alto de espécies, cerca de 23 mil espécies, que são distribuídas principalmente em regiões tropicais ao redor do mundo, mas também com vários grupos, né, que foram se diversificando ao longo do tempo para ocupar também regiões subtropicais e temperadas. E isso promoveu uma grande diversidade na morfologia, né, na, nas formas de adaptação ecológica para ocupar os diferentes nichos ao longo da distribuição. Então aqui esse slide mostra um pouquinho da diversidade de folhas, por exemplo, né? A professora Silvia já vem abordando esses temas com vocês mais específicos, mas eu queria também trazer, né, aqui espécies herbáceas, espécies arbóreas. A gente tem no Brasil a maior diversidade de árvores nas florestas brasileiras, né, composta por espécies da família das leguminosas. E aqui no sul do Brasil, a gente tem também uma grande importância das leguminosas como plantas campestres, né, que ocorrem naturalmente nos campos do Pampa e da Serra também, dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, essas plantas têm uma importância muito alta, ecológica também, nessas formações, tá? Sejam as formações campestres, sejam as formações florestais. E essa diversidade, né, vai trazer uma relevância direta para a diversidade morfológica e diversidade taxonômica também dentro da família. Então, eu coloquei aqui dois exemplos. Na esquerda tem uma foto minha segurando uma única folha de uma leguminosa na Amazônia, essa foto, e vocês veem o tamanho dessa planta, né? Era uma árvore extremamente alta, super difícil de coletar, mesmo levando equipamento de coleta, podão, enfim, era muito difícil. Esse foi o máximo que eu consegui chegar perto dela, né? Não foi nem possível identificar, porque era uma região realmente de difícil acesso e uma floresta de terra firme com árvores muito altas. Agora, na direita, a gente tem uma outra leguminosa campestre, né? Na verdade, ocorrendo num afloramento rochoso, e vocês veem que ela é praticamente a planta inteira do tamanho de um dedo, né? Então, a gente tem folhas minúsculas aparecendo nessa foto, né? E mal a gente consegue ver as estruturas reprodutivas que estão presentes ali, né? Então, toda essa diversidade, ela está muito representada nos diferentes biomas, e uma das características que sempre foi extremamente importante
para reconhecer os diferentes táxons dentro de leguminosas e, e características essas, né, que aparecem muito nas chaves de identificação e sempre foram muito empregadas para o reconhecimento dos diferentes gêneros, principalmente, os frutos. Então, dentro do grupo das mimosóides, né, por exemplo, a gente tem muitas vezes as folhas bipinnadas muito parecidas, a gente tem flores muito parecidas, diferentes gêneros, né? E os frutos acabavam sendo sempre, né, uma das características que mais se destacava, mais se usa ainda, né, muitas vezes, para a distinção dos diferentes grupos. Mas os avanços mais recentes dentro da sistemática da família, principalmente quando a gente passa a usar dados filogenômicos, né? Ou seja, além da biologia molecular, a gente dá mais um passo, trazendo uma grande quantidade de informações a partir do sequenciamento de, né, muitas regiões do DNA, que nos trazem uma grande quantidade de informações, né, para o estudo da filogenia desses grupos e para a reconstrução de hipóteses, né, sobre a evolução das diferentes linhagens. Então, isso trouxe também, né, à tona a presença de estruturas que não são apomorfias, né? Presença de características morfológicas que evoluíram independentemente em diferentes grupos e que também podem representar plesiomorfias, ou seja, características que estão presentes em diferentes linhagens, mas são características mais ancestrais, elas não representam novidades evolutivas que possam ser utilizadas para circunscrever esses diferentes grupos. Então, isso, num primeiro momento, deu uma embaralhada, né, em tudo que a gente tinha como certo já na classificação de tribos e gêneros, mas com o avanço desse conhecimento, como se a roda fizesse um ciclo completo, né? A roda gira e a morfologia que sempre foi a base do conhecimento dentro da sistemática, ela volta a ocupar um espaço de extrema importância, porque agora a gente precisa reavaliar essas características, a gente precisa compreender melhor o que realmente tem uma semelhança a partir de uma origem evolutiva em comum e o que tem uma semelhança simplesmente superficial, né? E que não está representando uma característica essencialmente única dentro daquela linhagem, né? E que pode ser usada para definir um gênero, né? Um grupo taxonômico. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai levar a nossa conversa, tá? Então, vocês já devem ter conversado um pouquinho com a professora Silvia, né? E a gente tem as leguminosas, tradicionalmente, por muito tempo, classificadas em 3 diferentes grupos, as sesopinioide, as mimosoide e as papilionoide, como 3 subfamílias. E quando a gente olha para um fragmento das espécies que compõem essas diferentes subfamílias, a gente pode até, né, ter uma certa facilidade para reconhecer os diferentes gêneros, as diferentes espécies nessas 3 subfamílias. Mas quando a gente olha para o todo de diversidade de espécies dentro das leguminosas, a gente percebe que essa classificação não era bem assim, ou seja, não era tão clara, não era tão evidente, né, em todas as espécies, dentro de cada uma dessas 3 subfamílias, como eram reconhecidas, não eram todas as espécies que a gente conseguia encaixar certinho de acordo com as características que eram usadas, né, para fazer essa classificação em 3 subfamílias. Eu vou trazer alguns exemplos. Então, se a gente olha para as papilionoide, aqui a gente tem o grupo mais fácil, né, mais tranquilo de reconhecer,
em relação à morfologia e em relação à classificação clássica, né, que a gente tinha já dentro das leguminosas. Então, as flores papilionadas, características do embrião, né, na semente, são importantes, continuam sendo importantes para a gente reconhecer as papilionoides. Agora, quando a gente vai para a mimosoide, por exemplo, a gente também tem características que são muito acentuadas. Então, as folhas normalmente bipinadas. Essa aqui é uma macrosamânia. Vejam só o tamanho dessa planta, uma planta que nós encontramos em uma expedição no Rio Negro. Ela estava florescendo ao final da tarde, assim, muito próximo da margem do rio. Nós de barco avistamos as flores, paramos para ver o que era e encontramos essa inflorescência maravilhosa. Olha o tamanho, é maior do que a cabeça da Frances, né, minha colega que está segurando ali para eu fazer a foto. E olha o tamanho da folha, a gente está vendo nem metade da folha nessa imagem, né? Os folíolos são enormes, os foliólulos são enormes, e uma planta que floresce à noite, com flores brancas, onde a gente tem os estames como a parte mais chamativa, e é uma planta polinizada por morcegos, por mariposas, animais que procuram flores brancas e também, né, pela característica ecológica de florescer à noite. A gente tem mais essa evidência, né, do tipo de polinizador. Então, nas mimosoides, a gente tem também essa tendência, né, de ter características morfológicas que são facilmente reconhecíveis. Então, os estames, como a parte mais chamativa das flores, mais atraente para os polinizadores, as flores actinomorfas, né, sem aquele padrão papilionado, e as folhas normalmente bipinadas. Agora, quando a gente vai para outros grupos, né, como por exemplo aqui no gênero Schwartz, a gente tem flores, olha, essas flores são lindíssimas também, mas são flores que têm apenas uma pétala. Olha só, já começa a embaralhar um pouquinho, né, essa organização morfológica tão certinha que a gente achava que tinha, né? Principalmente quando a gente estava olhando somente um fragmento das espécies da família. E aqui no gênero Tachigali, também uma espécie amazônica nessa foto, a gente tem flores actinomorfas dentro de um gênero que sempre foi reconhecido dentro da Caesalpinioide. Então começa a embaralhar um pouquinho, né? Ah, mas essa flor que tem estames mais vistosos do que a corola e que tem uma organização actinomorfa, né, do cálice da corola, por que ela não está dentro de mimosoide? Né? Por que ela era já uma espécie reconhecida dentro da Caesalpinoide? E essa planta aqui é uma planta incrível, talvez uma das leguminosas mais fascinantes, mais diferentes que eu já vi. Ela também é uma planta amazônica e olha só, de novo a gente tem um gênero que sempre foi classificado dentro do Caesalpinoide, mas com flores actinomorfas, na verdade flores muito, muito diferenciadas, né? Onde a gente tem essa espécie de cápsula que envolve os estames, depois isso cai, né? Para deixar os estames aparentes. Né? Então, de novo, né? A gente tem uma planta que a gente olha no primeiro momento e parece uma mimosoide, até o padrão de folhas, olha só, com folhas bipinadas, né, com foliólulos muito miudinhos e essas inflorescências espiciformes lindas, eram enormes essas inflorescências. Então, eu trouxe só alguns pequenos exemplos, são plantas que não são nem aqui do sul do Brasil, mas para a gente tirar um pouco o nosso foco, né, o nosso olho que está muito fechado, muito adaptado para pensar nas plantas que a gente vê no dia a dia, que são comuns aqui no sul, e
tentar mostrar um pouco como que essas características que a gente tinha, né, então, como tão certinhas, tão perfeitinhas para classificar as leguminosas em 3 subfamílias, elas não eram bem assim em todos os grupos, que a gente tinha vários grupos onde essas características se sobrepunham, se misturavam. Principalmente quando a gente olha para as sesapinoide, né? No sentido amplo, né? Como a gente tem hoje, e nessa transição entre o que é sesapinoide e o que é mimosoide, agora dentro da tribo Mimose. Bom, os estudos moleculares, né, das leguminosas como um todo, eles tiveram um avanço muito grande, mais ou menos no ano 2000, 2001, né, onde grupos, né, aqui eu mostro 2 trabalhos, um trabalho do grupo do Doyle, do Jeff Doyle dos Estados Unidos, outro trabalho liderado pelo Tadashi Kajita, mas também trabalhando com o Jeff Doyle, e onde a gente começou a ter uma configuração, né, do que precisava ser discutido dentro da família. Então, vocês veem essa árvore filogenética, que ela mostra as mimosoide como um grupo monofilético, mas que está inserido, completamente inserido dentro da sesapinoide. Então, isso já indicava a necessidade de uma reorganização dentro da família, né? Ou pelo menos uma discussão começava a se estabelecer, né, para se definir o que seria feito, como seria abordado, como seria discutido a organização, a classificação desses grupos. Tá? Então, reparem uma coisa que é importante. Nesses trabalhos, a gente tem o uso, né, de um único marcador para fazer as sequências moleculares, né, que é o RBCL. O RBCL codifica para a subunidade menor do ribossomo. Então, ele é uma região do DNA que é extremamente importante, né? E é bastante conservada por ter essa relevância dentro, né, da planta, né? E por isso ela se prestou bem, né, para a gente ter uma primeira abordagem geral, né, e entender a organização, a relação entre os diferentes grupos dentro da família. Bom, na sequência surgiu, né, um grande trabalho colaborativo. Então, isso seguindo uma tendência mundial, onde os estudos deixam de ser realizados por um ou poucos pesquisadores e passam a ser organizados em grupos de pesquisa, né? Principalmente quando a gente fala numa família tão grande, com tanta gente, né, pesquisando, tantos especialistas. Então, as leguminosas, elas desde muito tempo, né, elas agregam pesquisadores que trabalham em colaboração e desde muito tempo também já aconteciam, né, reuniões de trabalhos, reuniões sobre os avanços no conhecimento da família. E essas reuniões, elas costumavam sempre produzir os resultados dessas discussões através de publicações. São os Advances in Legume Systematics. Né? Então, tem uma série de livros, se eu não me engano, vai do 1 até o 13, talvez, pelo menos na minha coleção aqui, estou olhando para ela, vai até o 13, se eu não me engano. Essas reuniões não aconteciam todos os anos, elas né, tinham algum intervalo e elas eram mais ou menos temáticas, né? Então, toda vez que a gente tinha um super avanço em alguma área do conhecimento, por exemplo, anatomia, ou paleontologia, ou fitoquímica, a gente tinha, então, uma reunião de trabalhos, né, trazendo as novidades, trazendo a taxonomia, a sistemática da família junto com essas novidades, e com isso né, reunindo os trabalhos numa publicação. Bom, em 2013 aconteceu
uma dessas reuniões de leguminosas, um congresso mundial de leguminosas, tá? Eu participei, estou aqui no meio, deixa eu ver se eu consigo usar o apontador. Aqui estou eu, aqui está a professora Silvia Mioto, aqui nossa colega Roseli Bortoluzzi, enfim, um monte de gente, muitos brasileiros, muitas pessoas do mundo inteiro. E essa reunião aconteceu na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, e lá, pela primeira vez, então, em 2013, as pessoas que estavam, né, organizando os estudos, as grandes filogenias para a família como um todo, elas apresentaram, né, o que se tinha até então, que se tinha como avanço no conhecimento da família, e colocaram isso em discussão, numa discussão coletiva, em grupo, né, que estabeleceu o LPWG, ou seja, o Legumes Phylogeny Working Group. Então, um grupo de pessoas que estavam, né, ou continuam trabalhando com a sistemática da família, em diferentes níveis, né, de aplicação desse conhecimento, níveis taxonômicos, eu digo, com diferentes interesses, desde a descrição de espécies, anatomia, fitoquímica, enfim, tudo o que se pode estudar dentro de uma sistemática, né, integrativa, mas sempre então com os olhos, né, para a evolução desses grupos. Essa reunião foi uma reunião extremamente produtiva e a partir dela, né, aqui tem mais a publicação, enfim, mostrando, né, as ideias que foram discutidas, e a partir dela, né, se publicou esse artigo. Tá? Talvez foi um dos primeiros artigos publicados pelo grupo, né, com essa sigla, com esse nome de Legume Phylogeny Working Group. E aqui, então, foi mostrado, né, como que as espécies estavam se comportando dentro daquela classificação clássica que a gente tinha das leguminosas. Então, vocês veem nessa árvore filogenética as papilionoide como um grupo monofilético, né, um único ancestral, todos os descendentes, aqui em cor de laranja. As mimosoide, mesma coisa, elas estão posicionadas em um único grupo, né, formando um clado, um grupo monofilético. Mas a Caesalpinioide, do jeito que a gente conhecia, elas não estavam formando um grupo monofilético, elas são polifiléticas em relação à papilionoide e à mimosoide. Né? Então, a gente vê aqui diferentes linhagens que surgiram de forma completamente independente, né? E que estavam causando todo esse ruído na classificação. Tá? Bom, aí o que se discutiu? Bom, a gente pode manter as coisas como estão, mas não faz sentido, né? Como cientistas, manter uma classificação que não é uma classificação natural, não está seguindo o que a gente conhece, né, sobre a evolução, sobre a relação evolutiva natural dos diferentes grupos, ou a gente pode trazer uma nova classificação para as leguminosas. E toda a discussão foi sempre nesse sentido, né, de reorganizar, renomear os grupos dentro da família como novas subfamílias, né, para a gente ter uma classificação que reflita a evolução dos diferentes grupos. Bom, então surgiram, né, três diferentes alternativas. Isso a partir de muita discussão, gente. Tá? Não foi assim, alguém teve uma ideia, tirou da cartola e pronto. Não, foram discutidas, foram feitos grupos de discussão. O Legumes Phylogeny Working Group se reuniu presencialmente em outros eventos, outros congressos, se reuniu online muitas vezes também, né? E cada um trazendo o conhecimento que tinha dentro do seu grupo de especialidade. Bom, surgiram então essas três alternativas. Uma primeira alternativa mais conservadora, né, reconhecendo 6 subfamílias. Uma segunda
alternativa intermediária, reconhecendo entre 10 e 12 subfamílias, e uma terceira alternativa reconhecendo 15 subfamílias. Então, tudo foi levado em conta, né, gente? Então, por exemplo, como que eu vou dar uma aula de Fabace com 15 subfamílias agora? Meu Deus do céu! Era o tipo de discussão que surgia dentro das conversas, né? Então, a gente tinha uma clareza da necessidade de modificar a classificação, mas, ao mesmo tempo, existiam muitas preocupações, principalmente quando a gente pensa na estabilidade desses nomes. Não adiantava a gente fazer uma classificação, né, mudar o nome, criar um monte de subfamília e daqui a pouco a gente avançar na metodologia, avançar no conhecimento e ver que isso não é bem assim. Aí vai voltar, vai criar sinônimos. Então, a gente precisa, né, ter um certo conservadorismo nesse ponto, principalmente evitando de criar nomes que vão ser nomes supérfluos logo em seguida, que vão entrar como sinônimos e vão poluir, vão dificultar a compreensão. O objetivo é facilitar a compreensão, facilitar o entendimento, reconhecimento dos táxons. Então, a partir disso, né, foi publicado já, ainda em 2017, né, com o nome LPWG na autoria e a participação de muitos pesquisadores do mundo todo, foi publicada a nova classificação em subfamílias das leguminosas, né, onde alguns nomes de subfamílias já existiam, foram mantidos, alguns nomes novos de subfamílias foram criados, e foram criados e nomeados como LPWG. Tá? Então, isso é uma novidade dentro da sistemática, né, que aconteceu nesses trabalhos. E aí, então, né, se configurou a opção mais conservadora, deixando, né, a classificação composta por 6 subfamílias. Essa daqui é a árvore filogenética, agora a gente tem uma árvore circular que já praticamente não cabe na tela do computador, porque é um trabalho com um esforço gigantesco, né? Com muita gente contribuindo com sequências de DNA, né? Por exemplo, eu estava nessa época, eu tinha recém terminado o doutorado, estava produzindo sequência de outros grupos de trabalho com alunos que eu estava orientando. Então, todas essas sequências que estavam sendo produzidas para os trabalhos individuais, elas eram compartilhadas com o grande grupo, reanalisadas, nesse caso aqui, 3.842 sequências, né? Nesse momento, utilizando principalmente uma região do DNA chamada de MATK, maturase K. É a região do DNA que codifica para a proteína maturase K. Tá? De novo, uma região extremamente importante e relativamente conservada, bastante conservada, né, dentro do DNA, porque, de novo, a gente tem uma pressão de seleção forte e uma pressão, não de seleção, uma pressão de manutenção dessas sequências para que a gente não tenha mutações e a gente não tenha perdas, né, que são essenciais para a sobrevivência da planta. Então, é uma região mais conservada, que vai acumular mutações, mas ao ponto que a gente consegue fazer uma comparação de grupos grandes, gêneros, tribos, né, subfamílias, como foi o caso aqui. Tá? Bom, então aqui a gente tem a classificação, 6 subfamílias reconhecidas: Cercidoide, Detarioide, Duparquetioide, Dialioide, Acesalpinioide, incluindo
a antiga subfamília Mimosoide, está em azul aqui, né? Está separadinho em vermelho, as Caesalpinioide, como já eram reconhecidas, e em azul, lilás, as Mimosoide aqui dentro, tá? Como uma coisa só. E as Papilionoide, como a gente já reconhecia. Então, aqui a gente tem as Detarioide, tá? São grupos bem tropicais, né? Gêneros que não ocorrem aqui. Me corrija se eu estiver errado, Silvia, mas Detarioide a gente não tem. Cercidioide a gente tem as Bauíneas, né? Bauíneas a gente tem muitas espécies que são cultivadas, né? As nossas espécies nativas transferidas para os gêneros Fanera, Chinella, né? Com plantas trepadeiras. As Duparquetioide, que a gente também não tem aqui, né? A gente tem só um gênero e uma espécie dentro dessa subfamília. As Dialioide, onde a gente tem, por exemplo, a Apuleia leucarpa, de novo, né? São grupos bem tropicais. As Caesalpinioide, né? Incluindo todas aquelas que já eram reconhecidas dentro da subfamília, exceto o que ficou classificado nas novas subfamílias, aqui o exemplo pau-brasileia equinata, e trazendo também as Mimosoide agora, né, como um clado dentro da subfamília Caesalpinioide. Tá? Então, aqui ainda como clado mimosoide, tá? E tentando mais ou menos compreender, tentando entender como estavam organizadas as espécies dentro das tribos, as tribos como classicamente ainda eram utilizadas, tá? Inclusive, eu coloquei aqui nesse slide, né, as características morfológicas, características essas que já eram utilizadas há muito tempo para reconhecer esses grupos. E as papilionoide, não mexemos em nada, continua tudo como era. A gente tem caracteres super fortes, né, principalmente no embrião, que condizem com as informações filogenéticas, né, para a gente continuar reconhecendo as papilionoide como um único grupo, tudo certinho. Tá? E aí, claro, a gente vai ter a maior diversidade gigante, né, de espécies aqui nesse grupo, como vocês vão ver também com a professora Silvia ao longo das aulas. Tá? Então, aqui um resumão, né, de como ficaram organizadas essas subfamílias a partir do trabalho de 2017. Então, aqui, fazendo um apanhado geral agora para o Rio Grande do Sul. Do Parquetioide a gente não tem, tá? Só tem essa espécie, do Parquetio orquidácea, não tem aqui. Detarioide, a gente vai ter, por exemplo, a copaífera, tá? Nas papilionoide a gente tem a maior parte de todos os gêneros que vão ocorrer aqui no sul do Brasil. Cercidoide, a gente tem as bauíneas e as chinelas. Em Dialioide, a gente tem a Apuleia leucarpa. E em Caesalpinioide, a gente vai ter as classicamente reconhecidas como Caesalpinioide e vai ter o clado Mimosoida, ainda reconhecido como clado até então. Tá? Bom, a partir disso, a gente tem uma estabilidade na classificação de leguminosas e subfamílias e se iniciou uma série de estudos para aprofundar o conhecimento dentro das mimosoides, né? Dentro do que a gente estava chamando até então de clado mimosoide. E junto com isso, vem um baita avanço na metodologia de análise. Então, aquelas análises filogenéticas que estavam sendo realizadas com um ou poucos marcadores, agora passam a empregar a filogenômica. Então, nesse trabalho, que foi liderado pelo Eric Kenning, na época ele era postdoc lá na Suíça com Colin Hughes, foram usadas 964 regiões nucleares para analisar todas as mimosoides. Tá? E
o que vocês estão vendo coloridinho aqui na árvore, eu sei que a árvore está pequenininha, não dá para ler, não é o objetivo, tá? Mas eu quero que vocês vejam que essas diferentes cores estão representando grupos que não eram naturais, não eram monofiléticos, tá? Então, nessa primeira árvore, aqui junto com a figura, né, de fotos, vocês veem acácia em amarelinho, aqui olha só, senegália, vaquélia, entenderam? Então são gêneros que antigamente eram considerados como uma coisa só, era tudo acácia nesse caso, né? E que passaram a ser reconhecidos, passaram a ser entendidos como não monofiléticos, não naturais, e que precisavam de uma nova classificação, uma nova reorganização. Tá? Mesma coisa nessa outra árvore aqui, maior, né, o mesmo artigo, essa figura, todos os grupos que estão coloridos aqui na árvore, todos esses nomes coloridos, são nomes que apresentavam problemas. Então, olha só, aquela morfologia, né, tão baseada nos frutos para reconhecer os diferentes gêneros, já não é bem assim mais, né? Foi se vendo que a gente precisava encontrar outras características, outras estruturas que fossem realmente eficientes para a gente reconhecer esses grupos, porque os frutos, aparentemente, surgiram múltiplas vezes, independentemente, como uma evolução convergente, né, que levaram a uma aparente semelhança na morfologia, mas que não é bem assim, tá? Porque muitas vezes, como respostas ecológicas, esses frutos foram se adaptando, foram aparecendo, né, como uma morfologia semelhante. E isso não é verdade. É a mesma coisa que a gente comparar a asa do morcego com a asa da coruja com a asa da borboleta. Não tem nada a ver, né? Os três grupos são grupos completamente distintos e a origem dessas estruturas morfológicas são origens distintas lá, né, na embriologia desses bichos. Então aqui é a mesma coisa, né? Então aqui já é um segundo trabalho, né, ampliando um pouco a amostragem, ampliando um pouco as regiões nucleares analisadas. Foi uma sequência daquele trabalho. Aqui já o primeiro autor é o Jens Ringelberg, ele também foi aluno do Colin Hughes. E aqui foi um trabalho, né, realizado muito nesse sentido de mostrar as características morfológicas que eram muito empregadas e como elas não aparecem, né, como novidades evolutivas nos diferentes grupos. Então, aqui de novo, tudo isso que está colorido ao longo da árvore filogenética, nessa primeira imagem, são características de armadura, né, das plantas, espinhos, acúlios, enfim, né, que eram importantes para vários gêneros. E agora a gente vê que, olha só, tudo que está coloridinho surgiu de forma independente várias vezes. Mesma coisa, os frutos que eu vinha falando, né? Então aqui a gente tem diferentes tipos de fruto, diferentes tipos de deiscência, de abertura, né, dos frutos, e essas mesmas cores aqui correspondem na árvore, né? E vocês veem que essas características são características que estão completamente espalhadas de forma completamente aleatória, não representando, né, de forma alguma eventos evolutivos que levaram ao surgimento desses grupos, tá? Bom, então, nesse momento, a gente passa a chamar os grupos internos dentro, né, das mimosóides de clados. Tá? Então, a gente tinha o clado mimosoide e dentro dos grupos, né, como era até então reconhecido como tribos e depois alianças, né, por Barnaby, foi um pesquisador muito importante dentro das mimosóides, ele organizou em alianças.
E aí, então, a gente deixa de usar essas alianças e passa a reconhecer os clados. Como nesse exemplo aqui, no mesmo artigo, fiz o recorte do clado Jupumba. E aí, eu quero fazer um paralelo agora. A gente está em 2022. Vocês viram, desde 2013, a reunião na África, a gente foi evoluindo, 2017, 20, 21, 22. Então, eu vou fazer um paralelo agora e mostrar como que o conhecimento dentro da sistemática de cada um dos inúmeros, centenas de gêneros dentro das leguminosas foi evoluindo. E isso, por que eu vou fazer uma pausa? Porque é uma evolução natural do conhecimento a partir dos estudos, das pesquisas, que aconteceu concomitantemente, ao mesmo tempo que a gente trabalhava para compreender a organização da família como um todo, das mimosóides como um todo, a gente também, né, ia trabalhando cada grupo, né, de pesquisadores nos táxons ali da sua especialidade para evoluir nesse conhecimento individual dos táxons, e esses mesmos resultados iam alimentando as grandes análises, né, as filogenias grandes do grande grupo. Tá? Então eu vou focar um pouquinho no clado Jupumba, que é um clado onde eu trabalhei bastante, eu vinha trabalhando já desde o meu mestrado, antes de fazer o doutorado com a Sílvia, né? E depois continuei trabalhando, continuei pesquisando, orientando, enfim, em gêneros desse grupo. Bom, então, em 2016, foi logo depois que eu cheguei na URGS, né, como professor, eu publiquei a primeira filogenia do gênero Abarema. Então, eu tinha estudado o Abarema no meu mestrado, são espécies neotropicais, né, com centros de diversidade na Amazônia e na Mata Atlântica, com uma única espéciezinha chegando aqui no nordeste do Rio Grande do Sul, né, que é a Abarema Langsdorff. Então, o que aconteceu? Esse trabalho mostrou a primeira filogenia para o gênero Abarema. Isso foi em 2016, olha só. Então, nessa filogenia, eu usei marcadores nucleares, o MATK, que estava já, né, como meta para ser utilizado na família como um todo, e também utilizei espaçadores, tá? Que são regiões que têm menos controle nas pressões de seleção, né? Tem menos controle para mutações, mudanças, porque são regiões que não vão afetar a produção de uma proteína essencial, por exemplo, né? São regiões que podem acumular mais mutações sem trazer grandes prejuízos para aquela planta, para aquele indivíduo, tá? E isso, claro, a gente olhando a nível de espécie, né? O que aconteceu nessa filogenia? A Barema era um gênero que era caracterizado, era reconhecido assim, não, a Barema não é um gênero que tem problema. A gente já via, né? Vai ter problema em vários gêneros, vai precisar separar gênero, criar gênero novo, talvez sinonimizar alguns nomes. Mas a Barema, elas são plantinhas, gente, que elas têm um fruto muito característico, tá? O endocarpo é avermelhado, as sementes são bicolores. Nossa, isso é muito nítido, tá? Mas, o que aconteceu? Não era monofilético. Então, o tipo do gênero, a Barema cochleacarpus, que é uma plantinha de Mata Atlântica, apareceu, olha só, lá longe, aqui, ó, lá longe, perto da zinga, dos enterolóbium, das macrosamânia. E o resto do grupo se dividiu em três linhagens. Uma linhagem mais relacionada aos Andes, pintadinho de amarelo aqui, tá? Uma segunda linhagem que compreendia a maior parte das espécies de Abarema, e uma terceira linhagem que está muito próxima aqui, né? Que é o conjunto de dois gêneros, na época reconhecidos como dois gêneros, Hidrocória e Balísia, plantas bem da Amazônia. Tá? O que isso tem de interessante? Esses gêneros
esses gêneros não, né? Esses agrupamentos, né? Que foram então restabelecidos como gêneros, eles já tinham sido reconhecidos, gente, antes, há muitas décadas atrás, tá? Por dois cientistas norte-americanos chamados Britton e Killip. Eles já reconheciam esses gêneros e nomeavam esses gêneros como Jupumba e Punjuba. Depois, né, Abarema foi descrito, depois todas essas espécies foram sinonimizadas, entraram para dentro de Abarema, né? E aí, agora, com a biologia molecular, com o avanço na metodologia, o avanço no conhecimento, a gente vê que, olha só, aqueles caras lá de trás estavam certos, né? Por conta do grande conhecimento de campo que eles tinham, o grande conhecimento na morfologia que eles tinham, né? E que a gente retoma a partir do avanço no conhecimento do DNA. Né? E aí, claro, a gente vai para a morfologia, vai entender por que eles estavam já reconhecendo como grupos distintos, gêneros distintos, e a gente começa a encontrar, sim, um monte de evidência que comprova, né, o que eles falavam já lá atrás. Tá? Então, aqui a sequência, né, de publicação, isso foi a partir de uma orientação de doutorado que eu tive na URGS, do Marcos Vinícius, e de um mestrado, depois um doutorado também da Etienne Guerra. Tá? A gente publicou, então, o reestabelecimento dos gêneros Jupumba e Punjuba. Então, vocês veem aqui, em amarelinho, Abarema, né, senso estrito agora, como a gente reconheceu, e no trabalho da Etienne, ela encontrou mais uma espécie de Abarema, Abarema diamantina, que a gente descreveu. Então, não é um gênero monoespecífico, tem duas espécies por enquanto. Depois, esse clado que compreende as Jupumba, que são espécies principalmente dos Andes, né, do norte dos Andes, Colômbia, enfim. Depois, Balísia mais Hidrocória, que são dois gêneros, logo eu continuo também falando para vocês um pouquinho sobre eles, mas bem ligados à Amazônia, e a grande maioria das espécies, né, dentro de Jupumba, inclusive a Jupumba Langsdorff, que está no Rio Grande do Sul. Tá? Gente, eu estou falando de um monte de coisa aqui que não é do sul do Brasil, mas é para vocês entenderem, né, como que se deu a evolução desse conhecimento nos diferentes gêneros, nos diferentes grupos, pelos pesquisadores ao redor do mundo que estavam, né, pesquisando e avançando para contribuir com essas filogenias. Tá? Bom, aí, 2022, já mais recentemente, a gente produziu esse trabalho, que foi também de autoria, né? O primeiro autor foi o Vinícius, meu aluno de doutorado. Ele tinha estudado o gênero Hidrocória no mestrado. Então, vejam só, Hidrocória está muito próximo de Jupumba, né? E aí, nesse estudo, a gente viu que o que a gente estava reconhecendo, chamando de hidrocória, estava completamente entrelaçado com as espécies que a gente reconhecia em Balísia. Então, Balísia e hidrocória eram gêneros muito próximos. Tinha essa discussão, esse histórico de classificação na sistemática, se eram dois gêneros, se era um gênero só. E aqui, com esse trabalho, usando já filogenômica também, então a gente também avança localmente na metodologia, né, e essa filogenômica com a colaboração do Eric Kenning. Então a gente vê, sim, hidrocória e Balísia é uma coisa só. Agora, olha só, o Eric estava fazendo o doutorado dele nessa época com as albízias do mundo, tá? E aí, olha que legal o que aconteceu. Duas espécies que eram reconhecidas em albízia e que são lá da África, apareceram no meio das hidrocória mais Balísia, gente. Então, hidrocória é o nome mais antigo, a gente manteve hidrocória, tá? Combinou as Balísias para dentro de hidrocória, tá? Inclusive com uma espécie nova, aqui no E, F e G, é uma espécie nova que nós encontramos num trabalho de campo no meio da Amazônia. Era um dia, chovia, aquela tempestade tropical.
para de chover, a gente entra num pequeno igarapé com um barquinho e chega num lago imenso, provavelmente uma campinarana que estava alagada. E aí, lá no meio, imagina, era um barco cheio de leguminólogos, umas 5 pessoas, todos leguminólogos. Encontramos essa planta, ninguém conhecia, a gente, é coisa nova, direto, né? Aí, colocamos junto nessas análises filogenômicas, confirmamos, é uma hidrocória também, tá? Mais essas duas espécies da África. Agora, olha que legal, a gente nunca cogitou que essas duas espécies da África estariam aqui dentro, tá? E além disso, a gente tem um conservantismo de nicho incrível acontecendo aqui. Porque essas espécies, olha só, hidrocória, né? Tem já o nome da dispersão dos frutos, né, embutido aqui. Elas são plantas hidrocóricas, elas dispersam os frutos, as sementes pela água. Então, os frutos, eles são lomentos ou criptolomentos, quando a gente tem só o endocarpo repartindo em pedacinhos. Lomento é tipo um pega-pega, vai repartindo em pedacinhos, né? Então, no criptolomento, o exocarpo se abre, o endocarpo também reparte em pedacinhos. E elas ocorrem sempre em solo arenoso, né? E na beira do rio. E lá na África, elas estão exatamente no mesmo ambiente. E aí, é claro, quando a gente encontrou essa novidade dentro da molecular, a gente foi para a morfologia bate também, né? Então a morfologia também está de acordo com o que a gente acreditava, né? Quando a gente acredita e circunscreve o gênero hidrocória. Mais uma coisa interessante é que essa árvore que eu estou mostrando para vocês aqui é uma árvore de network, ela não é enraizada, né? Então a gente enxerga uma relação mais dinâmica entre os diferentes grupos, entre os diferentes gêneros. E olha só, na base dessa diversificação, a gente vê reticulação. Né? Não é uma história evolutiva muito clara. Vejam que tem espécies de jupumba muito próximas aqui das hidrocórias. Tá? Então, esse ainda é um ponto que precisa ser melhor esclarecido, que é tema de um projeto que eu acabei de mandar pedindo uma bolsa de pós-doutorado, tomara que seja aceita, para esclarecer, terminar de resolver essas dúvidas que ainda surgiram, ainda restam, né, para a gente entender na evolução desses grupos. Vamos adiante. Então, aqui, dois trabalhos, né, que foram consequências também daqueles. Uma parte do doutorado da Etienne com a nova circunscrição, para dizer quem é a Barema agora. Né? Então, a gente não tem mais a Barema no Rio Grande do Sul, tem no norte, no nordeste e sudeste do Brasil. Né? E as Punjuba, que são essencialmente andinas, né? Um pouquinho de América Central também. Também separando, né, do que a gente reconhecia dentro de Abarema até então. Tá? Bom, agora acabou meu paralelo. Mas imaginem, gente, enquanto eu estava fazendo isso com os meus alunos aqui, todo mundo estava fazendo isso com algum gênero de mimosoide ao redor do mundo. E aí, nesse ano, a gente conseguiu concluir esse trabalho, que foi um trabalho assim, ó, incrível. São 552 páginas. Olha só, gente, é uma coisa de louco, né? Então, nesse trabalho, a gente tem a nova classificação da subfamília Caesalpinioide, tá? Vejam só, aqui uma pinha de distribuição. A gente tem uma distribuição essencialmente tropical, né? Vejam que as áreas mais vermelhas estão indicando as áreas com maior número de espécies. A gente chega a ter 234 espécies, imagina, numa única quadrícula, né, nesse mapa global. Tá? Trabalho coletivo, de novo, um monte de gente trabalhando, trabalho gigantesco, né, e é um artigo maravilhoso. Eu vou deixar uma cópia dele e de outros também aqui que eu citei com a Silvia, e ela vai passar para vocês, para quem tiver interesse em se aprofundar, conhecer um pouco mais, tá? Bom, então, aqui a gente tem, de novo, uma classificação em tribos, tá? Então, essas são todas as tribos
dentro de Caesalpinioide, dentro da subfamília Caesalpinioide, incluindo a tribo Mimose. Mimose, tá? Então, essa é a configuração atual. Quem são as mimosoides hoje? Aquilo que a gente conhecia como subfamília mimosoide, são a tribo Mimose dentro da subfamília Caesalpinioide, que tem várias tribos, várias tribos. E eu vou focar aqui, tá? Nas Mimose, que é um grupo que eu tenho mais afinidade, que eu tenho pesquisado já há mais tempo, tá? Então, dentro da tribo Mimose, a gente tem uma classificação em clados. Então, a gente mantém aqueles clados, né, que já vinham se configurando, se encaminhando nos artigos dos grupos, né, menores de pesquisa, e agora confluindo toda essa informação, juntando tudo isso, né, dentro do tratamento para a tribo Mimose. Tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês esses clados e vou falar um pouquinho do que a gente tem, né, de representatividade aqui na nossa região e também sobre algumas mudanças que aconteceram que implicam em mudanças de nomes, tá, para as espécies que a gente tem aqui. Não vou entrar em detalhes, porque já estou um pouco avançado no tempo, mas a professora Silvia vai continuar conversando com vocês e mostrando mais detalhes de distribuição, de morfologia, de quais espécies a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Para complementar depois a conversa com vocês. Bom, então eu começo com esse primeiro clado, é um clado que chama silicodiscos. Por que esse clado é importante? Porque tem um gênero que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no oeste do estado do Rio Grande do Sul, tá? Que é o gênero Prosopis, quer dizer, era o gênero Prosopis. Então, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês várias novidades, grupos que não eram naturais lá no clado Jupumba, olha só, aqui a gente vai ter a mesma coisa. Então, Prosopis está mais relacionado com outras espécies, né, de outro gênero, mais relacionadas com o Velho Mundo, enquanto que a gente tem um clado aqui, né, que inclui as espécies que ocorrem no Neotrópico e no oeste do Rio Grande do Sul. Agora, dentro do gênero Neotuma. Tá? Então, tudo que a gente tinha como Prosopis não é mais Prosopis. Prosopis ficaram só as espécies do Velho Mundo e as nossas são Neotuma. Tá? Então, qual é a distribuição do gênero Neotuma? Neotropical. Tá? Incluindo o oeste do Rio Grande do Sul, essa região que continua com o Chaco, né? E continua com florestas secas ao longo dos Andes, né? E mais ao sul da América do Sul. Tá, mas aí como que eu reconheço isso daqui, né? Não é uma coisa tirada da cartola de novo, né, gente? Do mesmo jeito que eu contei para vocês que lá em Jupumba nós encontramos resultados que batiam com o que já era conhecido por botânicos do passado, aqui também. Então, esse grupo, que agora é conhecido como Neotuma, ele corresponde a duas seções que o Burkhardt já tinha reconhecido dentro de Prosopis, Monilicarpa e Algarrobia. Tá? E aí, olha só, elas o gênero, né, essas seções e agora o gênero tem características em comum que são diferentes de Prosopis, Prosopis como é conhecido hoje. Os espinhos são ou solitários ou impares. Olha só, uma característica fácil de reconhecer, né, e que retoma uma classificação que era do Burkhardt. Tá? Bom, indo adiante. Clado, eu não vou falar de todos os clados, tá, gente? Eu estou pulando, lembra? É um artigo de 252 páginas. Então, eu estou pulando e vou citar aqueles grupos onde tem gêneros aqui que nos interessam. Então, dentro de Dicrostax, a gente vai ter o gênero Desmantos, tá? Tá aqui, Desmantos. A distribuição do gênero é um gênero neotropical também, tá? E não mudou nada.
Então, não muda classificação, não muda nome, não muda gênero, não muda nada. Depois, clado Parkia. Clado Parkia. Aqui a gente vai ter, de novo, plantas bem ligadas a ambientes xerofíticos, igual, né, as Neotuma. Então, olha só, a gente tem o gênero Vachellia, também é muito comum no oeste do Rio Grande do Sul, mas é um gênero que está presente na Caatinga, está presente nas florestas secas ao longo dos Andes, em ambientes de florestas estacionais, florestas mais áridas, tá? E não é só neotropical, ocorre em vários lugares do mundo. Tá? Então, Vachellia é um gênero que segregou, saiu de dentro de acácia. E olha só, tá dentro do clado Parkia, que não tem nada a ver com acácia, né, gente? Nem tem acácia aqui dentro do mesmo clado, elas estão bem longe, bem distantes entre si. Depois, Anadenanthera, que vai aparecer lá no noroeste do Rio Grande do Sul, né? Lá para o lado do Rio Uruguai, tá? Então, a gente vai ter ainda a Anadenanthera também representada aqui na nossa flora, dentro do clado Parkia. Depois, clado Stryphnodendron. A gente tem Parapiptadenia, também uma planta bem típica de Mata Atlântica, que chega até a região ao norte aqui do estado do Rio Grande do Sul, tá? Junto com vários gêneros bem tropicais, né, de plantas arbóreas. Cladomimosa, gênero Piptadenia. São muitos nomes de gêneros parecidos, né, gente? É Piptadenia, Parapiptadenia, Pseudopiptadenia. Os leguminólogos não são muito criativos para nome de gênero. Então, olha só, Piptadenia chega também no norte do Rio Grande do Sul, né? E estou colocando aqui. Mimosa, não vou falar de mimosa muito, o Fernando vai falar depois, né? E mimosa é um gênero gigante, né, que é desafiador. Parabéns, Fernanda, e todo mundo mais que se dedica para estudar esse gênero. Então, a gente tem muitas espécies de mimosa, principalmente em áreas campestres aqui no sul do Brasil. Senegália, né? Aqui a gente está falando de um grado, porque não está bem resolvido, né? Vejam que, olha só, Senegália aparece aqui numa parte, né? Uma seção, aparece de novo aqui em outro lugar. A gente tem Parasenegália aqui e tem Parasenegália aqui, ou seja, é um grupo que ainda está em estudo, gente. Né? É um grupo que ainda não concluiu a segregação desses gêneros. Né? Então, eles ainda estão estudando, aumentando a amostragem, colocando mais espécies, colocando mais regiões do DNA, entendendo melhor a morfologia dessas espécies para conseguir bater o martelo e dizer o que é um gênero, o que é outro. Tá? Então, Senegália também é um gênero que saiu de dentro de acácia, e a gente tem aqui, né, plantas trepadeiras normalmente. Né? Então, as acácias trepadeiras da Mata Atlântica estão hoje reconhecidas dentro do gênero Senegália. E a gente tem várias espécies aqui no sul do Brasil. Depois, clado Caliandra. Né? Caliandra também é um gênero grande, neotropical, né? Era um gênero que há pouco tempo atrás era reconhecido como mais abrangente, e hoje a gente reconhece como gênero neotropical porque outros gêneros saíram de dentro dele, por exemplo, Afrocaliandra. Tá? Então, a gente também tem várias espécies, né, ocorrendo aqui no sul do Brasil, em Caliandra. Aí volta para o clado Jupumba, né, que era o clado lá que eu já contei mais para vocês, né? Só que aqui a gente tem uma novidade. Deixa eu pegar um chimarrão. A novidade é que um grupo de espécies que era reconhecida dentro de Albizia. Peraí. Albizia, gente, é um gênero que não era assim. Ele não é morfologicamente tão parecido com todas essas outras
espécies nos outros gêneros do clado, né, quanto essas outras entre si, né? A albízia é bem mais diferente. Só que a albízia é também um gênero gigantesco. Eu falei antes que foi tema, né, da tese do Eric. E aí o que acontece? A gente tem pseudoalbízia como um novo nome de gênero, tá? Que vai pegar todas as espécies que são as nossas neotropicais. Tá? Quase tudo que era albízia, a gente tem agora como pseudo-albízia. Tá? O que fica em albízia? Por exemplo, albízia jubilicin, que é uma de flor cor-de-rosa, que plantam na arborização urbana, por exemplo, essa continua em albízia, mas não é nossa, ela é exótica. Tá? As nossas aqui, pseudo-albízia. Então, elas são o grupo irmão dos outros gêneros, né? Irmão dos outros gêneros que estão dentro do clado Jupumba. Então, com Punjuba, para as espécies dos Andes, Jupumba e Hidrocória, né? Incluindo Balísia, só que, né, com essa ainda dúvida aqui dentro de Jupumba e Hidrocória, que são gêneros ainda também muito próximos. Aqui a distribuição de jupumba, então, né? As jupumbas continuam sendo caracterizadas por esses frutos avermelhados, com as sementes bicolores. Aqui a gente tem hidrocória na imagem, aqui tem pseudoalbízia, aqui tem jupumba, hidrocória e hidrocória, tá meio misturada as fotos. Então, a Jupumba, a gente vai ter a Jupumba Langsdorff, essa sim chegando até aqui no norte do Rio Grande do Sul. Depois, Clado Samânia. A gente tem aqui no artigo, né, a indicação de Samânia ocorrendo no Rio Grande do Sul, mas Samânia, gente, é um gênero assim, ó, que tem um monte de planta cultivada, umas plantas meio ruderais, né? Então eu não sei, precisaria rever bem assim essa distribuição de Samânia para ver se é uma distribuição natural aqui ou se são plantas que foram trazidas, enfim, para arborização. Vamos ver se a Silvia, o Jorge, a Fernanda, enfim, tem, ou alguém, algum de vocês também, né, tem algum conhecimento sobre isso. E aqui embaixo a gente tem Chloroleucon, que é um gênero que não vem até aqui. Aqui Chloroleucon tem, na verdade, ó, nas matas estacionais aqui do outro lado, no lado da Argentina, tá? Mas não está citado para Rio Grande do Sul. Vamos ver o Jorge, que trabalhou bastante com floresta, quem sabe Jarinkov também, podem nos dizer se já encontraram Chloroleucon do lado de cada fronteira. Do lado de lá, no lado argentino, é bem mais preservado, né? Então pode ser até que essas plantas ocorriam aqui e não tem mais. Mas Chloroleucon, de novo, é um gênero também ligado a ambientes mais xerofíticos. Aqui a gente tem o Chaco, né, nessa região, onde tem vários pontinhos de ocorrência. Depois, albízia, clado albízia, que é o que sobrou, né? Mas sem albízia para nós, tá? Então, o que a gente tem aqui dentro desse clado? Enterolóbio. Aí sim, tem enterolóbio, né? O enterolóbio com torticilicum, a Silvia vai mostrar para vocês. E o enterolóbio separou também, mas para a gente não muda nada, tá? A gente continua tendo enterolóbio aqui. E por fim, o cladoinga, né? O cladoinga, que tem um monte de gênero, até mesmo a barema, né? Senso estrito agora, só com essas duas espécies de Mata Atlântica e Cerrado. E vários outros gêneros, principalmente gêneros de Amazônia e Mata Atlântica, incluindo Inga, né? Inga que é o único representante aqui do clado que vai chegar até o Rio Grande do Sul. Certo, gente? É isso. Espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês sobre a sistemática das leguminosas e fico à disposição para tirar qualquer dúvida, né, e bater um papo aí agora sobre essas plantinhas.